Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, Ele deu-me compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Povo abençoado, povo de Deus, na oportunidade que o Senhor Deus nos concede, eu quero saudar a vocês com a doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, às 21 horas, com mais 11 minutos, um pouquinho atrasado, mas aqui estamos para a glória de Deus. Hoje, no fechamento desse propósito, o Senhor Deus precisa me dar graça para eu fechar, pois eu tenho visto que não tem sido fácil. Eu já observei que quando eu faço algum propósito voltado para a área da família ou libertação, a luta se intensifica. E graças ao Senhor que nós estamos aqui. A minha voz está um pouco falhando, eu demorei a adentrar por causa disso também, mas graças a Deus, aqui estamos, pela misericórdia do Senhor, para juntos fecharmos o último dia debaixo do sangue de Jesus. 7 dias consecutivos, orando,
e apresentando diante do Senhor a sua vida e a sua casa. Eu já quero saudar a minha esposa, que já nos está nos dando a honra da sua presença, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Da mesma forma, a irmã Zélia está conosco. Eu quero agradecer pelo carinho de cada um de vocês, em ter a graça e a paciência de estar me ouvindo, pela misericórdia do Senhor. Deus abençoe poderosamente a estrutura e a família da irmã Zélia. Abençoe a vida da irmã Mara Rome. Deus abençoe a senhora, seu esposo, irmão Roberto. Glória a Deus. E toda a sua estrutura familiar. Deus também abençoe poderosamente a vida do meu amigo ovelha, Cláudio Oliveira. Abençoado. Deus abençoe a sua vida. A senhora, sua mãe, a minha ovelha Sônia. Que o Senhor Deus fortaleça ela a cada dia mais. Eu quero, nessa oportunidade, saudar com a paz do Senhor a irmã Rosalina e a sua estrutura. Deus abençoe poderosamente a irmã Dulce Maria. Glória a Deus. Deus seja louvado na noite deste dia. Deus abençoe a vida do irmão Dinésio Gregório, a sua estrutura familiar, a irmã Maria Glória. Deus abençoe a senhora e toda a sua estrutura familiar. Nesta oportunidade, eu também já quero saudar com a paz do Senhor a irmã Lília Souza. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, eu tinha outras casas para abordar aqui nesta noite, como exemplo de restauração, exemplo de adoração, de cura, de salvação, mas prove ao Senhor Deus falar sobre a casa que está desanimada, a casa que está frustrada. Escuta, nós temos aí dois tipos de frustração e decepção. Nós temos a frustração com você mesma ou eu mesmo. Muitas vezes nós nos frustramos com nós mesmos e às vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos. Então, nós vamos hoje abordar uma casa de duas pessoas, e não era qualquer pessoa, era duas pessoas que eram discípulos, e você vai acompanhar comigo. Pastor, mas esse texto que o senhor vai citar não fala explícito o nome casa, mas será que está dentro do contexto? Ó Senhor, traz a salvação à minha casa? No decorrer do texto eu vou te apontar, amém? O irmão Arlan, glória a Deus, seja bem-vindo e a paz do Senhor Jesus, juntamente com a sua estrutura familiar. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza. Hoje, repetindo, é o 7º e último dia, e depois eu vou dar uma pausa de alguns dias, não demorando muito, para que os irmãos também não esqueçam do pastor Anderson, porque minha voz não está muito boa ainda, então eu vou dar uma pausa de uns 2, 3 dias, 4, não sei, e já estou retornando, né, no nome de Jesus, com a permissão do mesmo. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, no capítulo de número 24, o esboço já está aqui, ó, preparadinho. Oh, glória! Ó, não sei, não dá para ver não, mas está aqui já. E nós vamos mastigar um pouquinho. Vamos lá. Estou um pouquinho atrasado, mas eu vou tentar correr. Lucas capítulo 24, versículo de número 13 e o versículo de número 30. Capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas 24, 13 e depois o 30. Diz assim: Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que estava
de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. A epígrafe nos aponta dizendo: Jesus aparece os dois de seus discípulos. Jesus aparece a dois dos seus discípulos. O versículo de número 30 do mesmo capítulo diz assim: aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e deu-lhe. Aqui no versículo 30, Jesus estava com eles à mesa. A mesa não ficaria do lado de fora da casa, porque eles convidaram no versículo 29, olha o que eles falam no versículo 29. E eles constrangeram-se dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E entrou para ficar com eles. Amém? Dinésio, é o capítulo 24, versículo 13, e os versículos 29 e os versículos 30. Você que está nos auxiliando. Irmã Sônia, Deus abençoe a senhora e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vou trazer algo aos vossos corações, pausadamente, para nós mastigarmos um pouquinho dessa passagem bíblica. E vai aí dando glória, porque o Senhor Deus vai falar no seu coração. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender com o Espírito Santo que o Senhor Jesus caminha conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Eu vou explicar mais à frente. Eles estavam indo embora, desanimados, mas a salvação estava andando lado a lado deles. Presta atenção. Às vezes a casa ainda não mudou, mas o caminho já mudou. Ou seja, a sua casa ainda não tem uma transformação que você almeja, que você busca, que você ora, que você paga um preço. Ainda ela não tem aquela transformação. Mas o interessante, como eu falei na noite de ontem, que o Senhor Jesus, Ele sabe muito bem aonde está a sua casa. Ele sabe o endereço da sua casa, o CEP, o nome do bairro, da rua, do estado, o município. Ele sabe muito bem. Escuta. E aqui eu coloquei dizendo, às vezes a casa ainda não mudou por completo. Só você que aceitou a Cristo, ou só a sua esposa que é cristã, ou é só você que é cristão. E pessoas ligadas a você ainda não é. E aí você ora a Deus buscando o Senhor a salvação para essas pessoas. Então aqui o texto nos aponta que às vezes a casa ainda não mudou, mas o caminho já mudou, ou seja, o caminho que leva, ou seja, no caso, você, há um caminho que entra, um caminho é você, mas Jesus é que o caminho principal, você é o caminho que vai andando em direção. Mas a Bíblia nos afirma em João capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Maria Isaete, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor. Vamos caminhar. E eu já quero que você, nesse último dia desse propósito, você já escreva aí
abaixo da live, nos comentários, uma palavra profética, escrevendo, dizendo: a minha casa reconhecerá Jesus. A minha casa reconhecerá Jesus. Escuta, eu não estou falando eu vou reconhecer Jesus. A minha esposa vai reconhecer Jesus. Eu estou falando de família. Eu estou falando de parentela. Então você vai declarar: a minha casa reconhecerá Jesus. Declara aí: a minha casa reconhecerá Jesus. Escuta bem, o texto nos aponta que 2 discípulos estavam caminhando. Vamos lá. Jesus aproximou de quem estava indo embora enquanto caminhava. Irmãos, eles estavam tão abatidos pelos episódios do acontecido. Pastor, mas o que aconteceu para que esses 2 discípulos ficassem tão abatidos? A morte de Jesus. Jesus havia morrido e eles ficaram tão abatidos com a morte de Jesus, eles ficaram tão desanimados com a morte de Jesus, que eles se entristeceram. E eles foram embora de Jerusalém. Eles deixaram Jerusalém. E eu vou adiantar um pouquinho aqui, depois eu volto aonde eu quero adentrar e mostrar algo de suma importância para a sua vida, para você pegar essa mensagem. Escuta, eles deixaram Jerusalém e voltaram para sua cidade, para sua terra natal, Emaús. Escuta, nós lemos o versículo de número 13, que nos aponta dizendo: eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distante de Jerusalém, 70 estádios. Escuta bem, 70 estádios é equivalente a 11 quilômetros, porque cada estádio tem aproximadamente 185 metros. Então, somando aqui, dentro dos cálculos que eu coloquei, está dando aproximadamente 11 quilômetros. Ou seja, de Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros. E o interessante é que eles estavam a pé. Não tinha um jumento, não tinha uma bicicleta, não tinha um cavalo, não tinha Uber, não tinha táxis, e eles estavam a pé. 11 quilômetros a pé. Escuta bem, nós vamos continuar aqui. Então, ou seja, eles estavam a 11 quilômetros, eles estavam em Jerusalém. Depois que eles ouviram e se lamentaram, se entristeceram, começaram ali a angustiar-se, eles abandonaram Jerusalém e voltou para sua cidade natal, Emaús. Escuta, o significado espiritual, esse detalhe é de suma importância para a sua e a minha vida. Jerusalém representa o centro da fé, da promessa e da presença de Deus. Jerusalém, no sentido espiritual, representa o centro da fé e da promessa e da presença de Deus. Então, eles não podiam sair, ou seja, abandonar a fé e sair da presença de Deus. Mas a frustração, a decepção levou eles a se afastar de Jerusalém. Irmãos, quantas vezes a decepção, a frustração, muitas vezes, a decepção é com alguém ligado a você. Muitas vezes a decepção é com alguém da sua igreja, é com o seu líder, muitas vezes é com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, ou com você mesmo. Aí você deixa Jerusalém, ou seja, o centro da fé, você deixa Jerusalém, que é a promessa da presença de Deus, e volta para a sua cidade natal, que é Emaús, ou a cidade natal aonde você deixou, aonde você estava morto, aonde você não tinha vida, aonde você não tinha presença, aonde você não tinha fé, aonde você não tinha esperança. É o que leva a pessoa frustrada.
A pessoa frustrada, decepcionada, começa a criar nos seus olhos espirituais escamas espirituais que você já não consegue mais ter o discernimento de espírito. Aleluia. Olha só, Emaús representa afastamento, frustração, desânimos. Escuta, e estava a 600 estádios, mostrando que eles estavam se afastando bastante do caminho e longo percurso que a esperança estava. Eles estavam se afastando da presença de Deus. Eles estavam se afastando da fé. Eles deixou Jerusalém 660 metros, 60 estádios. E foi se afastando. Foi se afastando. E quanto mais se afasta, Levítico capítulo de número 6. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele só se apaga se não tiver lenha. Escuta. E eles foram se afastando. O desejo deles é voltar para Emaús, que representa o que eu acabei de falar, que eu escrevi? Representa afastamento, representa frustração, representa desânimo. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão assim, muitas vezes eu, você, frustrado porque não consegue alcançar, frustrado porque se sente incapaz, frustrado porque se sente uma pessoa indigna, frustrado no casamento, frustrado no relacionamento, frustrado como pai, frustrado como mãe, frustrado como profissional, frustrado até mesmo como um líder espiritual. Esses dois discípulos estavam nessas condições. Vamos acompanhar. Escuta. E eles iam cada vez mais se afastando do centro da fé e da promessa da presença de Deus. E caminhando um longo percurso longe da presença. Escuta, mas a revelação poderosa estava mesmo a 60 estádios de distância. Jesus. Jesus foi ao encontro deles. O que me chama a atenção é que eles estavam caminhando, saíram de Jerusalém em condições à cidade de Emaús. 11 quilômetros. Jesus encostou neles e começou a dialogar com eles. E Jesus caminhou com eles 11 quilômetros. Mesmo frustrados, mesmo desanimados, mesmo agoniados, entristecidos, Jesus estava ali com eles. O interessante é que Jesus caminhava com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. Por quê? Porque a mente deles captaram a mensagem que chegou no ouvido. Jesus Nazareno foi morto, foi crucificado e foi morto. Mas só que eles esqueceram do terceiro e último dia, que Jesus ressuscitou. E olha que eles ouviram que Jesus havia ressuscitado, mas eles não viram. Então continuaram se afastando de Jerusalém e se aproximando de Emaús. Quantas pessoas estão assim? Ouviram falar de Jesus, ouviram falar que ele ressuscitou,
ele já se revelou a você que ele é Deus na sua vida, mesmo assim você tem se afastado de Jerusalém e voltando para o Egito. Eu vou tirar o nome Emaús e vou falar Egito. Egito representa o mundo, Egito representa frieza espiritual, Egito representa afastamento da presença de Deus, Egito representa afundamento da sua fé. No capítulo de número 24, versículo 15 de Lucas, Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Olha que interessante. Jesus se aproxima deles, cumprimenta eles, e eles não reconheceram que era Jesus. Escuta. Quando eu leio o texto, eu aprendo outra coisa. Não existe distância grande demais para o Senhor Jesus. Não importa quanto alguém da família parece longe. Quem sabe você está orando aí um dia, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 11 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, orando para alguém da sua família ter um encontro com o Senhor Jesus, e aí você fala, Senhor, já estou orando há 30 anos. E nada. Mas eu quero apontar a você nesta noite. Não importa o quanto alguém da família parece longe, Jesus caminha até quem está se afastando. O que o Senhor Jesus disse? Quando ele estava dentro da casa de Zaqueu, lá em Lucas 19. Eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam se perdido. O Senhor Jesus, ele vai caminhando até a quem estava se afastando. Irmãos, muitas vezes você pensa assim, fulano se desviou da presença de Deus, fulano se afastou da presença de Deus, mas não pensa você que o Senhor Jesus se afastou dele, porque ainda que ele esteja na balada, ainda que ele esteja no carnaval, ainda que esteja no pagode, ainda que esteja no baile funk, ainda que esteja numa festa de rave, ali o Senhor vai visitar essa pessoa. Eu falo de experiência própria, eu já contei uma certa feita e conto de novo. Eu estava evangelizando e de repente um MC a qual eu dançava e fazia show com ele nos baile funk, ele foi fazer um evento e o Senhor Deus mandou eu orar por ele e ele disse, vai orar por mim lá no baile. E eu cheguei no baile com a equipe de evangelistas, eu estou resumindo, e eu cheguei naquele baile, tinha mais de 1000 jovens, adolescentes, e ele falou comigo assim, ó, antes de eu subir o palco para cantar, você vai subir e vai orar e vai falar de Jesus para esse povo. E esse MC estava lá e ele assim fez. Convidaram ele, ele passou o microfone para mim e eu preguei aproximadamente 30 minutos. Quantos jovens estavam naquela madrugada por volta de 2h30 da manhã? E aqueles jovens tudo lá se drogando, bebendo, eles nunca imaginariam que um pastor ia adentrar dentro de um baile funk, a subir o palco, pegar o microfone e falar do Cristo vivo. Então eu digo a você, pessoas que estão numa balada, estão no carnaval, o Senhor Jesus encontra ela sim. A sua oração entra aonde você não pode entrar. A sua oração chega aonde você não pode chegar. A sua oração faz o que você não pode fazer. Então eu digo a você, ore, clame, ainda que esteja afastado, ainda que se desviou, o Senhor Jesus alcança eles. Quantas vezes eu reuni meu grupo de evangelismo há muitos anos atrás e saía para evangelizar nos baile funks. Chegava na porta do baile funk por volta de 10h30, 11 horas, meia-noite, e ficava até as 3, 4 da manhã distribuindo folhetos. Eu me recordo uma experiência que eu tive.
Eu adentrei dentro da quadra do Novo Império, lá no estado do Espírito Santo. Naquele dia, aquela empresa contratou a equipe Furacão 2000. E eu adentrei dentro daquele baile com a equipe, com óleo, eu ungi as caixas que estavam ali da Furacão 2000. Eu ungi aquelas caixas. Irmãos, a Furacão 2000 ia tocar 3 dias naquele lugar. Só tocou um, porque o som não funcionou. No outro dia, eles chamaram o técnico e tudo e não conseguiram funcionar. Eles estavam até querendo mudar de um outro lugar por causa da força, da energia. E não conseguiram tocar. Naquela noite Deus salvou muitas almas, Deus fechou muita sepultura, e eu digo a você, continuo orando, e repito, a tua oração entra onde você não pode entrar, a tua oração faz o que você não pode fazer, e a tua oração chega onde você não pode chegar. Hoje eu entendo porque o diabo tem fúria na minha vida. Deixa eu falar algo para o seu coração. Ao longo dessa caminhada de 28 anos, tem ex-traficante que hoje é pastor, que Jesus, pela misericórdia, me fez resgatar eles para Cristo. Hoje tem jovens que estavam na criminalidade, nas drogas, no fundo do poço, que hoje são obreiros na casa de Deus. Você acha que Satanás está satisfeito? Não está mesmo. Ele vai fazer de tudo e mais um pouco para me parar, neutralizar, mas a poder no sangue de Jesus. Mas há poder no sangue de Jesus. Ele quer nos afastar de Jerusalém, que representa o centro da fé, que representa a presença de Deus. E Ele quer nos afastar de Jerusalém. Ele quer nos afastar da fonte. Mas há poder no sangue de Jesus. Escuta. A palavra que eu libero para a sua casa nesta noite é: ainda que a sua casa esteja a 60 estádios, a 11 quilômetros de Jerusalém, o Senhor Jesus já está no caminho. Por quê? Porque tem alguém orando, tem alguém clamando, tem uma esposa que clama, tem uma mãe que suplica, tem um pai que chora, tem um filho que geme. Aleluia. Oh, Rabá, onde é que onde vas? Negueando Romão de falas. Sinta a presença do Espírito Santo. Aleluia. 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 Ei, lembra que eu citei João 14:6? E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê, pastor? Escuta. A salvação começa no caminho. Que isso, pastor? Lembra que eu falei para vocês alguns minutos antes que eu estava dentro de um baile funk e também estava na porta dos baile funk, entregando folheto e falando de Jesus? Ei, eu não estava dentro da casa daqueles jovens. Eu não estava dentro da residência daqueles adolescentes. Eu estava no caminho. E foi num caminho que Jesus encontrou eles. Eu digo a você, vai ser num caminho que Jesus vai encontrar essas pessoas. Pode ser no caminho de ida ou no caminho de volta. Eles podem estar indo para a balada ou voltando da balada. Eles podem estar indo para o pagode ou voltando do pagode. Eles podem estar indo para o carnaval ou voltando do carnaval. O Senhor Jesus vai encontrar eles no caminho. Será que alguém pode dar um glória aí em nome de Jesus? Aleluia. Eles saíram de Jerusalém. Saíram de Jerusalém. Saíram do centro da fé. Saíram da promessa e debaixo da presença do Pai. Mas não saíram do alcance da graça. Ainda que estava a 11 quilômetros
mas não saiu. Por que não, pastor? Porque o Salmo de número 101, verso de número 6, os meus olhos contemplam os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão atentos, olhando, vendo. Então eu digo a você, eles saíram de Jerusalém, mas não saíram dos olhos, não saíram do alcance da graça, do alcance do Senhor. Aleluia! O Senhor alcança a sua casa antes mesmo de você perceber. Escuta, a palavra aquece o coração antes de mudar a pessoa. Que isso, pastor? Primeiramente, o Senhor Deus não vai transformar você por fora. Porque por fora é fácil. Você vai para o salão e muda. O Senhor vai te transformar por dentro. Ele vai lapidar você por dentro. Porque por dentro ninguém consegue lhe mudar. Só a palavra do Senhor, só o Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante como espada de dois gumes. E ela vai até a divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e as intenções. A intenção do coração, só a intenção, ele já sabe. Então, esse é o poder da palavra. A palavra aquece o coração antes de mudar. A situação, porventura, não ardia no nosso coração. Olha só. O interessante é que Jesus, caminhando com eles, lado a lado com eles, o coração deles ardia porque Jesus pregou para eles. Jesus anunciou a palavra para eles e ainda eles não perceberam que era Jesus. O livramento que aconteceu não foi quais, não, foi Jesus. Os milagres que têm acontecido não foi Jesus. Aqui o texto. Lá no versículo 32 do capítulo 24 de Lucas fala: não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? Olha aí. Mas quando eles perceberam que era Jesus, eu vou chegar lá, segura. A Bíblia nos dá a entender, a sua palavra era como fogo, não ardia. Jeremias 20, verso 9, nos afirma, a sua palavra era como fogo. Aleluia. Escuta, Jesus revelado quando é convidado a ficar. É aí que vem a revelação. Lá no versículo 29 do capítulo 24 de Lucas. Foi aí, Jesus caminhou com eles 11 quilômetros e eles não perceberam que era Jesus. Pastor, por que eles não perceberam? Porque eles fortaleceram a decepção, eles fortaleceram a tristeza, eles fortaleceram o desânimo, eles fortaleceram a angústia, eles fortaleceram a depressão. E aí não perceberam a presença de Jesus. Por que você não está percebendo a presença do Senhor? Porque você está fortalecendo aquilo que impede você ver Jesus. Você está fortalecendo aquilo que impede de você ver Jesus. As frustrações, decepções, os enganos e por aí vai. A revelação vem quando há um convite. Eu me recordo de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20, como eu já citei nas lives anteriores, quando o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abri-la, entrarei e cearei convosco. Aqui, a revelação da salvação, da transformação, da cura, da libertação, vem quando você convida Jesus para adentrar a sua casa, como você convidou nos dias atrás,
quando você levantou da sua cadeira, do seu sofá, da sua cama, foi até a sua porta, abriu a porta e falou: entra, Jesus. Lembra disso? Então, escuta. Eu vou apontar a vocês algo de suma importância. A casa que convida o Senhor Jesus nunca fica na escuridão, porque Jesus é a luz. E quando ele entra, as trevas têm que ir embora. Deixa eu adiantar aqui devido ao horário. Quando o Senhor Jesus é reconhecido, o caminho muda. Levaram-se Jesus para Jerusalém. Escuta, a situação muda. Quando o Senhor Jesus é reconhecido, o caminho muda. Quem sabe você conhece alguém, ou até mesmo você está no caminho de trevas, no caminho de engano, no caminho de mentira, no caminho do pecado, do adultério, da mentira, do engano, da prostituição e por aí mais. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos para o homem parece perfeito, parece direito, mas no final são caminhos de morte. Mas quando nós reconhecemos a Jesus como nosso único, suficiente Salvador, ele passa a ser o caminho perfeito. A nossa vida começa a mudar. Olha o meu testemunho. Olha o seu testemunho. Eu, outrora nas trevas, outrora nas drogas, outrora uma cegueira espiritual, olha hoje. Você hoje. É isso que o Senhor Deus nos revela. Quando o Senhor Jesus é reconhecido, o caminho muda. Se tem alguém nesta noite me ouvindo, se ainda não reconheceu a Jesus como seu Salvador, reconheça que a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Não somente a sua vida muda, mas a direção da tua casa também muda. Porque a sua mente passa a ser outra. A sua visão passa a ser outra. A sua audição passa a ser outra. Os seus lábios, as suas cordas vocais, a sua voz, as suas palavras passam a ser outra. Então o que é que acontece? A salvação muda a direção da casa. A casa que outrora só havia bagunça, música mundana, bebida, farra, fofoca, disse-me-disse, hoje é uma casa conhecida como uma casa de paz. Uma casa de harmonia, uma casa de comunhão. Outrora a sua casa ficava cheia de pessoas bebendo, fumando, comendo, e aí você com a boca cheia fala: minhas amigas, meus amigos. Quando tem cerveja, quando tem churrasco, aí tem amigo. Mas quando está na dor, quando está na luta, quando está na provação, aí você vai conhecer, você vai saber quem verdadeiramente é. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, porque na angústia nasce o irmão. Provérbio 18, 24 nos afirma que as pessoas conseguem se congratular com muitas, mas há amigos mais chegados do que irmão. Deus te abençoe, irmão Cláudio. Deus te abençoe. Eu tenho que terminar devido ao horário. Mas eu tenho muita coisa aqui, mas o horário não me permite. Mas escuta só. A salvação muda a direção da tua casa. Por que a salvação muda, pastor? Porque a Bíblia nos afirma em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas
já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você conhecer alguém que está na presença de Deus, mas está fazendo as práticas do Egito, essa pessoa não conheceu Jesus ainda. Essa pessoa não convidou Jesus para entrar na casa dele ainda. Porque eu te digo, quando Jesus entra, o cigarro vai embora, os vícios vai embora, a mentira vai embora, o engano vai embora, o adultério vai embora, a vida de pecado vai embora, ainda que você erra, mas aí é diferente. Ah, pastor, então o senhor não é um pecador? Sim, eu sou um pecador, mas diferente. Como, pastor? Um pecador arrependido. Hoje eu tenho uma consciência. Então isso que é o diferencial. Quando Jesus entra na casa, quando Jesus entra na casa, Jesus traz o discernimento. Eu vou ouvir aquilo que edifica a Cristo, aquilo que edifica a minha casa. Eu vou falar aquilo que edifica a minha casa. Eu vou falar aquilo que traz paz à minha casa. Lá pronto com de face, lá cande com de face. Escuta. Aqueles homens estavam desanimados, estavam frustrados, angustiados. Mas eu vou te falar uma verdade, para eu finalizar. Qual é? A verdade é, o desânimo não define o seu destino. O desânimo não define o seu destino. Por que não, pastor? Porque hoje você está desanimado, hoje você está frustrado, hoje você está decepcionado. Mas não esqueça que Jesus está do seu lado, ou seja, a qualquer momento essa situação muda. Então, o que você está vivendo hoje não define o seu futuro. O que você está atravessando hoje não define o seu futuro. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Só porque você está atravessando uma fase tão difícil, seja familiar, seja financeiro, seja espiritual, seja ministerial, mas isso não define o seu futuro. Não define. Por que não, pastor? Porque você pode se arrepender e a história mudar. Ou você já se arrependeu, Jesus já começa a dirigir os seus passos. Então a situação não define o seu futuro. As quedas não definem o seu futuro. Receba essa palavra em nome de Jesus. E finalizando, debaixo do sangue de Jesus. Com essa palavra você vai escrever aí agora. Finalizando o tema desse propósito. Finalizando, descrevendo, escreve, por favor. Ó Senhor, traz salvação à minha casa. Escreva, por favor, e nós já vamos orar. Ó Senhor, traz salvação à minha casa. Escreva, por gentileza. Por favor, escreva. Finalizando, você vai escrever o tema desse propósito. Ó Senhor, traz salvação à minha casa. Eu peço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que você que me acompanhou nesses 7 dias, se você não tiver uma mudança de vida, o problema está em você mesmo. Se você não mudar os hábitos para melhor, só Deus para mudar a sua história. O interessante é que Deus só muda quem quer. Por quê, pastor? Escuta. Jesus entrou no versículo 29, Jesus foi convidado a entrar. E ele entra. E quando ele entra, Jesus, sentou à mesa e partiu o pão e o abençoou. Ou seja, Jesus foi convidado e a comunhão se alastrou. E ali eles conheceram. Porque não percebemos. É Jesus. Mas ele não morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitado apareceu para os discípulos no caminho de Emaús. No caminho da depressão, no caminho da tristeza, no caminho
da angústia, Jesus apareceu. Receba essa palavra. E agora, finalizando, eu vou pegar essa casa, que é a réplica. Irmão, com a palavra dessa hoje, se a sua história, a sua casa, a sua família não mudar, eu não sei. Não esqueça, não é do dia para a noite. Há um tempo. Mas não desista. Não desista. Não desista. Vamos orar. Vamos orar. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença e quero aqui, meu Deus, lhe pedir humildemente o perdão dos meus pecados, principalmente por palavras, pensamentos, obras e até mesmo gestos. E me colocando na posição de intercessor, intercedo em oração pela vida da minha irmã e do meu irmão, que está ao alcance, meu Pai, desta oração. Ó soberano, hoje, com a permissão do Senhor, encerraremos, meu Deus querido, este propósito, confiando que Tu estivesse conosco em todos os caminhos. Mesmo quando houver o silêncio, mesmo quando houver o desânimo, tudo estava caminhando ao nosso lado, assim como o Senhor, ó Deus, caminhou com os discípulos no caminho de Emaús. Meu Deus e meu Pai, abra hoje os nossos olhos espirituais, faça o nosso coração voltar a arder pela Tua palavra e muda a direção da nossa história. Declaramos que toda casa, ó Deus, representada aqui, reconheça a Tua presença. Meu Deus, a casa está nas minhas mãos, que é uma réplica. Meu Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus, onde havia afastamento, que haja retorno, onde havia tristeza, haja alegria restaurada, aonde havia dúvida, haja fé viva. Ó Senhor Jesus, fica conosco, faz moradia permanente em nosso lar, Senhor. Entra em nossa casa, senta à mesa, parte o pão e governa o nosso lar. Que a nossa família, Pai, volte para o centro da Tua vontade. Que a paz reina em nosso lar, que a salvação se manifeste e que o Teu nome grande e poderoso, El Shaddai, seja glorificado. Nós unimos a nossa fé, Pai, e declaramos, meu Deus, que o Senhor traz salvação à nossa casa. Pois eu oro, meu Deus, na certeza que o Senhor, meu Pai do alto céu, contempla, meu Deus, as nossas orações, e que as mesmas, meu Pai querido, está chegando diante do Teu altar. Meu Senhor, aqueles que estão afastados,
dos teus caminhos, aqueles que estão afastados de Jerusalém, que representa no mundo espiritual o centro da fé, da promessa, da tua presença, meu Deus. Que essas pessoas, meu Pai, ainda que esteja 11 quilômetros, ainda que esteja, meu Pai, 60 estágios, meu Deus, que eles voltem para a tua presença. Não importa, meu Deus, a distância, não importa se eles estão, meu Pai, a 60 estádios, não importa se estão a 11 quilômetros, mas o Senhor alcança essas pessoas. Como um dia o Senhor me alcançou, meu Pai, como um dia o Senhor alcançou a minha irmã e o meu irmão que ora comigo, meu Deus, mas que a salvação, meu Pai querido, chega ao nosso lar, pois o Senhor, meu Deus, é o caminho. O Senhor Jesus está no caminho. O Senhor Jesus prepara o caminho, Senhor. Meu Deus e meu Pai, tira as escamas da cegueira espiritual, como o Senhor tirou, meu Pai, as escamas da cegueira espiritual na vida de Paulo. Meu Senhor, por intermédio de uma oração feita, meu Deus, por Ananias. E eu creio, Pai, que nesta noite, no último dia, meu Pai, deste propósito, que teve uma durabilidade de 7 dias de oração, 7 dias, meu Pai, apresentando o Senhor, orando no vale, meu Deus, colocando os nomes profeticamente dentro da casa, Senhor. Meu Deus, eu creio que pela minha fé vai chegar aos meus ouvidos, através, meu Pai, do WhatsApp, através das redes sociais, testemunhos para a glória do teu santo nome. Meu Deus e meu Pai, no mês de fevereiro de 2026, meu Deus, nós vamos ver as mãos do Senhor dentro do nosso lar, pois assim oramos, confiamos e descansamos em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero convidá-los a orar comigo agora, em um ato profético. Principalmente você, que enviou os nomes que estão aqui dentro. Aonde você estiver, estenda suas mãos, por favor. Sobre o seu aparelho, estenda suas mãos. Isso. Se possível, feche os seus olhos. Querido Deus, aqui nas minhas mãos está uma casa de madeira. Ó Deus, representando todos os lares conectados comigo nesta live. Senhor, essa casa que está nas minhas mãos, a placa de entrada dela está o nome do teu filho. Profetizando, meu Deus, que esta casa pertence ao Senhor Jesus. Ó Pai, o teu filho e a tua filha que ora comigo já declarou: a minha casa pertence ao Senhor Jesus. Pai, e profeticamente os nomes foram enviados a mim, Senhor, e aqui estão todos eles dentro, meu Pai, da casa. Meu Deus e meu Pai, cada pessoa que o nome dela está aqui, eu peço que o Senhor visita elas nesse exato momento. Meu Deus, aquelas que precisam ter um encontro pessoal com o Senhor, que elas venham a ter. Aquelas que precisam de uma cura, que a cura seja manifesta, de libertação, restauração. Meu Senhor, eu entrego nas suas mãos
a cada uma dessas pessoas, a cada uma dessas vidas. E eu estou, meu Pai querido, já preparado para receber os testemunhos para a glória de Deus, em nome de Jesus, pois os teus filhos estão com a mão, ó Deus, erguida, em direção, meu Pai querido, profeticamente, esta casa representada, orando para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Agora, eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas vale a pena. Você vai pegar comigo o seu copo com água, nós já vamos finalizar. Pai, eu consagro a Ti pela fé este copo com água na mão do Teu filho e da Tua filha. Meu Senhor, peço que os olhos se abram, peço que a salvação chegue e que os milagres da parte do Senhor se manifestem, pois assim eu consagro esta água, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Finalizando, meus amados irmãos, já estendendo aqui meus agradecimentos, mas eu não posso deixar de falar o que eu sempre falo no final de cada live. Irmãos, você recebeu 7 dias proféticos. Eu continuo crendo. De um homem que, pela misericórdia de Deus, com vida no altar, orando, e palavras reveladas, que foi diretamente no seu coração. E você tomou posse, e você está saindo aqui saciado. Terminando esse propósito saciado. E eu estou falando aqui como se estivesse falando numa igreja, né? Eu quero convidar você, em nome de Jesus, se ainda não for dizimista, e se o Espírito de Deus tocar no seu coração, seja uma. Se ainda você não é ofertante, se o Espírito de Deus tocou no seu coração, seja um ofertante. Se você ainda não é um mantenedor ou mantenedora, seja um. Eu preciso da sua ajuda. Hoje ainda eu estava orando, falando, Senhor, se não fosse o Senhor levantando estas pessoas especiais para me ajudar, eu não estaria onde eu estou hoje. E eu não conseguiria fazer o que eu faço. Então, eu peço que vocês me ajudem. Agora eu lhe pergunto, com a autoridade que Deus me concedeu, da forma que o Senhor Deus faz através do ministério que Ele me confiou, você acha que o adversário da nossa alma está satisfeito com esta obra? Está satisfeito com a minha vida? Ele quer me paralisar. Ele quer me destruir. Ele não quer que eu leve a palavra de fé e de esperança para a sua vida. Ele quer que você fique igual aqueles 2 discípulos de Emaús, desacreditado, paralisado, mas a poder no sangue de Jesus. Enquanto o Senhor Jesus me der vida, saúde e condições, eu vou continuar fazendo o ID dele. Então eu peço que você me ajude. O Dinésio já está me ajudando, colocando na sua tela o número da Caixa Econômica Federal e da mesma forma colocando aí o número do Banco do Brasil e também o número do Pix. Me ajude, eu preciso. Como eu já disse e repito uma certa feita, eu não dependo de ninguém. Eu dependo de Deus, mas eu preciso de vocês. Me ajude. O que o Espírito de Deus falar no seu coração, nos ajude, porque você vai ter o resultado, para a glória do Senhor. E se você permanecer fiel, eu vou colocar o seu nome neste livro e estarei orando por você diariamente. Finalizando com a bênção apostólica, eu vou parar uns 4 dias aproximadamente, porque eu forcei um pouquinho as vozes e eu não estou bem ainda. Os irmãos me compreendem, eu agradeço, mas fica atento, por favor,
nos meus stories do meu WhatsApp, nos stories do meu Instagram, no story do meu Facebook, lá no meu canal do YouTuber, tá? Fica atento no TikTok, são todas as linhas das redes sociais que eu vou informando passo a passo do que vai ser feito daqui uns dias. Então fica atento em nome do Senhor Jesus, e já está vindo aí o propósito da vida dos fiéis. Então fica atento, por favor, que nós vamos continuar dentro desse propósito. Amém? Eu preciso que você nos ajude para nós darmos sequência ao ID do Senhor. Por favor, encurva a sua cabeça, por gentileza. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua segunda-feira venha ser uma segunda-feira de livramentos, paz, vitória, conquista e realizações para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória, dizendo a você, precisar falar comigo, precisando de uma oração, de um conselho, o meu WhatsApp pessoal está à disposição daqueles que já têm. Tá? E você que não tem meu WhatsApp pessoal, tem o WhatsApp da oração, aonde eu também atendo. Amém? Fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma abençoada noite e obrigado pela sua companhia durante esses 7 dias. E aguarde que já estamos aí de volta com mais um propósito para a glória de Deus. Amém? Quero agradecer aqui de antemão o irmão Dinésio e também o irmão Cláudio, que me enviou mais uma vez o xarope, o guapo, né? E nós já estamos tomando esse xarope. Obrigado, irmão Cláudio. Deus abençoe. E a cada um dos irmãos que já contribuíram, tem contribuído e tem orado também pela minha vida. Que Deus venha recompensá-los no nome de Jesus. Um forte abraço. Deus abençoe para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém.